ainda depois da palestra, né? Bom dia, Sol. Sim, depois temos o grupo aí, Literatura e Direito, 11 horas da manhã. Todo mundo convidado. Professor Efrem, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Então, enquanto a gente aguarda os demais aqui, vamos lembrar do grupo do professor Renato, né? O professor Renato, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de vocês entrarem, e ele teve já uma aula, né? Um encontro, né, professor? Fala um pouquinho, porque agora a gente está com quase 30 pessoas, 30 pessoas na sala, né? Então, talvez os demais ainda não tenham conhecido o projeto. Vamos falar um pouquinho do projeto Literatura e Direito? Não, claro, eu e a professora Vivi aqui estamos tocando esse semestre o projeto, né, de Literatura e Direito, e assim como no ano passado, esse ano a ideia é trazer alguns clássicos da literatura brasileira e fazer essa relação com o direito. Então, na primeira reunião pós, aí, ainda nesse ambiente de pandemia, foi no mês passado, nós discutimos o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, nós fazemos sempre 2 encontros, um no período da manhã, 11 horas da manhã, e um no período da noite, 1 hora antes do início da aula. E hoje a gente vai para a nossa segunda reunião, né, no segundo mês, segundo livro, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, sempre a ideia é expandir os horizontes, né? Olhar para esses clássicos da literatura e ver o que eles podem aportar na nossa ciência jurídica e, junto com isso, também estimular a leitura, né? A gente sabe que quanto mais você lê, mais você vai despertar o gosto pela literatura e também acaba escrevendo melhor e criando um repertório cultural mais amplo. Então, isso contribui também para o jurista, né? Eu costumo dizer que o jurista, nós lidamos com a vida, né? E a literatura também. Então, é matéria-prima para a gente ver como a literatura trata certos dilemas da humanidade, né? E o livro de hoje é um livro é uma obra clássica do chamado período regionalismo, né, da literatura brasileira, e trata dessa migração e dessa ausência de Estado, né, ausência de direitos no ambiente do sertão nordestino. Fica o convite aí para todo mundo que não está no grupo lá de WhatsApp do Literatura e Direito, quem quiser entrar, a gente tem como mandar o link. E o Alexandre acabou de entrar, o Alexandre estava no encontro passado. E estarei hoje de novo, já acabei de ler ontem. Maravilha, Alexandre. E aí fica o convite para todo mundo entrar, vale hora complementar, né? A professora Vivi anota e vale hora complementar também, tá bom? Fica o convite aí para todo mundo. Vale hora complementar e vale a vida, porque... Vale a vida. Porque, olha, ontem nós teve palestra sobre imigração, e olha aí o professor falando, processo migratório, né? E ontem, a palestra de ontem foi sobre a lei de imigração, né, Vivi? Você estava junto comigo lá. Quantos aspectos legais que foram abordados ali, né? De manhã, o professor Danilo falando sobre cultura em sentido amplo e não só em sentido estrito. Então, o grupo do professor Renato, só por esse pouquinho que ele falou agora, ele, nessas poucas palavras aí, ele abordou todas as palestras que nós tivemos até agora. Então, é direito na veia, é direito puro, é direito puro. Então, gente, para advogar, vocês serão melhores profissionais da advocacia, para passar em concurso, sem dúvida nenhuma, né? Às vezes a pessoa estuda muito processo civil, direito civil, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, que tem que estudar. Não estou falando que não tem que estudar, claro que tem que estudar, tem que saber, para passar num concurso, precisa saber. Só que chega naquela fase onde se cobra além
da norma. Se cobra além daquilo que está nos códigos, vai cobrar o quê? Será cobrado um conhecimento geral. E esse conhecimento geral, ele vem daqui, desse tipo de trabalho que o professor Renato e a professora Vivi estão desenvolvendo. Então, por isso que eu digo, não percam essa oportunidade. Os professores, eles estão se doando, que a verdade é essa, eles estão se doando. Tá? Eles estão fazendo isso por vontade própria, eles estão colaborando conosco. Então, eles estão colaborando, eles estão doando tempo, eles estão doando conhecimento sem nada em troca. Eu não estou entendendo por que o número de participantes está tão pequenininho. Eu sei que todo mundo tem as suas dificuldades, os seus compromissos, entendo perfeitamente. Mas façam um esforço. Olha, ele está colocando 2 horários. Repete os horários, professor. Na parte da manhã é sempre às 11 horas, pós-aula, e na parte da noite às 18 horas. Então, esse semestre a gente está fazendo sempre às quartas-feiras no período matutino e às sextas-feiras no período noturno. Então, são 2 dias diferentes também, 2 horários e 2 dias. Então, aproveitem, viu? Aproveitem mesmo. A gente entende quem não pode participar, lógico, que tem, né, tem compromissos aí nesses horários, mas podendo, pessoal, não percam, tá bom? Fica a dica aí. Olha, chegamos já em 52 pessoas aqui na sala e já temos aqui a nossa querida palestrante, professora Mônica Sapucaia. Seja bem-vinda, doutora. É um gosto. Muito obrigada. É uma honra ter a Muito obrigada conosco, encerrando as palestras do período matutino. Professora Mônica veio a convite da professora Vera. A professora Vera, acho que daqui a pouquinho entra. Ah, ela já está aqui. Oi, Vera, você está aí? Professora Vera? Oi, pessoal, bom dia. A professora Vera já aqui conosco, né? Professora Mônica, a professora Vera, como eu disse, foi a grande responsável aí pelos convites de toda a semana jurídica, a professora Viviane por toda a logística do evento. Então, mais uma vez, agradecendo essas 2 grandes profissionais, parceiras excelentes da coordenação, e de todos os professores. Muito obrigada, vocês são demais, vocês são sensacionais. A semana está sendo um sucesso, né? E doutora Mônica Sapucaia, doutora e mestre em Direito Político e Econômico, professora dos programas de mestrado profissional em Direito e do mestrado em Direito, Justiça e Desenvolvimento do IDP e autora do livro Direito das Mulheres, Educação Superior, Trabalho e Autonomia. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigada, agradeço agora nessa nova forma de diálogo, né, que tem as suas dificuldades, mas também tem as suas facilidades, né, que nos possibilita, às vezes, de estar em vários lugares no mesmo dia, coisa que a gente não conseguiria de forma presencial. Então, queria agradecer, dizer que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo as pessoas ainda se reunindo e conversando e debatendo e trazendo novas ideias nesse momento tão confuso que a gente está vivendo. Então, queria parabenizar a instituição, o esforço por manter vivo esse processo de diálogo, acho que isso é uma grande conquista, e espero que a gente possa conversar um pouco sobre exatamente o que é esse negócio de direito das mulheres. Acho que isso é um exercício importante de diálogo. Eu não sei se dá, eu queria fazer uma apresentação, tem como compartilhar? É possível? Tem sim. Acho que está liberado para você compartilhar já. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para fazer isso. Acho que não é isso. Deixa eu ver. Apresenta compartilhar tela. Eu acho que porque eu acho que é mais fácil do que apresentar assim, do que... Aqui, acho que agora é isso. Vamos ver. Vamos ver aqui. Achei. Achei.
Eu achei aqui, mas não achei aqui. Apresentar. Mônica, Oi. vai aparecer 3 pontinhos do seu lado direito. E aí Certo. você vai estar apresentar tela inteira. Você tem que são ícones do seu lado direito. Ah, tá. Aqui aparece apresentar tela, mas eu não consigo achar que apareça. Ah, achei. Aí você clica na tela inteira para apresentar. Ah, achei. Consegui. Vocês estão vendo? Tá. É possível? Tá assistindo? Sim, ótimo. sim. Bom, então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, dizer que é sempre importante, acho que para qualquer profissional do direito, para quem trabalha com direito, pensar para além da caixinha, né? Pensar para além daquilo que a gente já está acostumado a entender que são assuntos do direito. Acho que a primeira coisa que nesse momento, acho que a pandemia traz isso à tona, são as mudanças estruturais que não só o direito, mas que a organização da sociedade vai sofrer, tem sofrido, e vai ter que se reorganizar a partir de novos parâmetros. Então, sempre que eu dialogo com as pessoas sobre a questão dos direitos das mulheres, eu gosto de lembrar que o direito é um conjunto de regras construído por uma sociedade num determinado momento. Então, ele é algo sempre em constante mutação. E as mulheres, durante muito tempo, não foram agentes nem da produção do direito, nem da execução do direito, e até determinado momento elas não eram nem parte daquele direito construído. Então, parece hoje em dia que está tudo certo, parece hoje em dia que homens e mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, mas a história não é bem essa. Além de ser algo muito recente, a verdade é que ainda o direito é feito por, para e com os homens. E as mulheres continuam participando do direito ainda de forma bem tímida, vamos dizer assim, principalmente dos espaços mais empoderados. Então, eu queria conversar um pouco com vocês aqui como que a gente chegou até aqui e o que a gente pode fazer daqui para frente para tentar melhorar essa realidade. Até porque uma sociedade mais igual, ela não é benéfica única e exclusivamente para as mulheres. Uma sociedade mais igual, ela é benéfica para todos e todas. Por quê? Porque você tem mais diversidade, logo você consegue produzir mais, logo você consegue distribuir melhor, logo você consegue ter novas saídas e novas soluções, entender os problemas de outros olhares, né? Então, eu acho que é importante para todos e para todas entenderem que esse é um esforço de todo mundo que quer construir uma sociedade melhor, mais digna, mais igualitária, mais inclusiva, né? E essa sociedade mais igualitária, mais digna e mais inclusiva, ela é, inclusive, economicamente mais viável, né? O direito das mulheres, ele não é um debate de mimimi, ele não é um debate de quem gosta só de determinados assuntos, ele é um debate para todo mundo. Tanto que o Banco Mundial, a ONU, essas organizações internacionais têm produzido material, têm produzido processo, têm produzido diálogo, têm produzido normativa em prol de uma construção de um direito que traga mulheres e homens para a mesa de negociação, né? Então, essa é a ideia, trazer mulheres e homens para a mesa de negociação. Bom, então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a gente tentar definir o que é o quê, né? Então, o que é feminismo, o que é gênero e o que é direito, tá? Então, feminismo é a doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Feminismo não se compara com machismo, são coisas completamente diferentes, tá? Isso é muito importante da gente reafirmar. O machismo é você entender que a masculinidade, que o homem é superior às mulheres, né? Você compreender que nessa relação de poder, os homens são superiores às mulheres. O feminismo não diz que as mulheres são superiores aos homens. O feminismo é uma doutrina produzida, inclusive, nos espaços da intelectualidade, da universidade, que defende a construção de uma sociedade e de um direito também, onde homens e mulheres têm as mesmas oportunidades.
Tanto que o feminismo, por exemplo, qual é o espaço do nosso feminismo, né, aqui do Ocidente? Qual é o espaço de construção teórica do feminismo? Os Estados Unidos, né? A Universidade Americana, ela é um espaço que produz, provavelmente mais produz sobre feminismo, que a gente chama do famoso feminismo liberal. Então, é importante a gente compreender que feminismo e machismo não são a mesma coisa. Feminismo e machismo não estão um contra o outro. Tá? São conceitos completamente diversos, e um conceito é um conceito de exclusão e outro conceito é um conceito de inclusão e igualdade. Bom, e o que é gênero? Tá? Para acabar com essas coisas de... né? O que é gênero? Gênero é a diferença entre homens e mulheres que, construída socialmente, pode variar segundo a cultura, determinando o papel social atribuído ao homem e à mulher e as suas identidades sexuais. Tá? Então, gênero é diferente de sexo, tá? Isso é uma coisa importante também da gente saber. Sexo é o sexo biológico, né? E o sexo, ele é determinado por outrem, né? Então, você nasce e alguém diz, você é menino, você é menina, a partir da construção biológica que você... gênero é essa diferença entre homem e mulher construída socialmente. Então, isso é coisa... Só um minutinho, por favor. Moisés, deixa eu ver quem mais. Mais alguns alunos com o microfone aberto. Acho que já desligaram todos. Obrigada, desculpa. Imagina. Tá. Então, aqui esse nosso discurso. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Então, é uma divisão sexual da sociedade, uma divisão onde determinadas ações são ditas como ações de mulher, determinadas ações são ditas como ações de homem. Normalmente, as ações públicas são de homem e as ações privadas são de mulheres, né? Então, a sociedade se constrói aonde o espaço público, ele é um espaço masculino e o espaço interno, né, o espaço da casa, ele é um espaço feminino. E pode parecer que isso tenha mudado drasticamente, mas, por exemplo, a gente percebe isso no processo eleitoral, que não é verdade. Né? As mulheres, apesar de serem 52% do eleitorado brasileiro, elas continuam sendo algo em torno de 15% das pessoas eleitas no país, em todas as esferas. Então, acho que isso é importante a gente fazer essa diferença. E o que é direito? Direito é a reunião das regras e leis que mantenham ou regulam a vida em sociedade. Logo, o direito, ele é um combinado, né, daquela sociedade com os valores que aquela sociedade entende. E foi esse direito que, durante muito tempo, não incluiu as mulheres como cidadãs, não incluiu as mulheres como agentes de direito e agentes produtores de direito. Depois, as coisas foram começando a caminhar, e durante muito tempo, e a gente vê isso até hoje, as mulheres, apesar de conseguirem participar das esferas de poder e decisão, elas estão sempre, né, no gueto de determinados assuntos, fechadas em determinados assuntos, considerados, como sempre, assuntos de mulher. E isso tem um peso na sociedade, um prejuízo social muito grande. Né? Porque as mulheres não têm que estar no parlamento, ou na empresa, ou nos grupos de pesquisa, ou em qualquer lugar, discutindo o conhecido assunto de mulher, ou discutindo maternidade, ou discutindo única e exclusivamente isso. Mas sim, elas têm que estar em todos os espaços. Elas têm que estar discutindo segurança, saúde, educação, economia, todos os espaços. Assim como os homens, que não podem, por exemplo, estar excluídos de discutir coisas como, por exemplo, o exercício da parentalidade, o exercício do processo do cuidado com os idosos, do cuidado com a prole. Isso também precisa estar na agenda dos debates dos homens. E isso é um exercício importante. Mas eu queria começar com vocês com essas definições, para a gente entender exatamente do que a gente está falando. Bom, e aí queria mostrar uma linha do tempo aqui para a gente entender como que as coisas mudaram, né? Então, em 1720, na Suécia, foi a primeira licença para as mulheres trabalharem, 1720. Aí depois, 1732, a primeira escola para mulheres nos Estados Unidos, tá? Em 1721, na declaração, as mulheres aparecem de forma muito pouco, vamos dizer assim, muito pouco, o seu lugar de mulher muito pouco determinado.
Aí, em 1803, a primeira universidade aceita a mulher nos Estados Unidos, 1803. Em 1870, é criado nos Estados Unidos, na Inglaterra, The Married Women Property Act, que é quando as mulheres passam a ter direito a ter propriedade na Inglaterra. Até então, até 1870, as mulheres não tinham direito a ter propriedade. Elas não eram donas das suas casas, né, das suas fazendas, né, dos seus animais. Elas não eram donas de nada. Tudo que elas tinham, mesmo quando elas eram herdeiras, isso era passado para os seus maridos. E em 1893 é o primeiro lugar que autoriza as mulheres a votar, que é na Nova Zelândia. Eu estou mostrando essa linha do tempo internacional para vocês, principalmente para a gente mostrar como isso é algo novo, né? A gente pensa que as mulheres passaram a ter direito à propriedade na Inglaterra, né, tem 150 anos. Até então, né, e há 150 anos atrás, em 1870, já tinha uma sociedade toda organizada, toda construída, com alta produção, estava passando pela Revolução Industrial. Então, isso mostra como a gente estava fora desse debate até ontem, né? Bom, e vale mostrar que sempre parece que os países ricos são os países que deram mais direitos para as mulheres muito mais rápido do que nos países em desenvolvimento. Isso também não é verdade, né? Vale mostrar que em 1997, a maioria de nós estava vivo e grande em 1997, é que na Alemanha o estupro marital se torna crime. Até 1997, se o marido estuprasse uma esposa, isso não era crime. Na Alemanha, né? Que em 1997 já era um exemplo de pluralidade, né? Já tinham se reconstruído da guerra, já estavam, né, produzindo muito, dialogando com o mundo inteiro. E mesmo assim, as mulheres ainda eram submetidas a violências internas nas suas casas e a lei nada fazia. Bom, em 2003, o Reino Unido aprova o Female Genital Mutilation Act. Isso significa que só em 2003 é que foi proibido no Reino Unido a mutilação genital. É interessante pensar que esses passos, o Reino Unido é mais do que a Inglaterra, né, maior do que a Inglaterra, e você tinha esse debate sobre a mutilação genital, tem todo um debate cultural, todo um debate de espaços culturalmente importantes para grupos étnicos diferentes. Agora, é uma violência inquestionável. Só em 2003 que isso foi liberado, que foi proibido no Reino Unido. E só em 2014 que a Convenção Europeia faz o primeiro documento para prevenir e combater a violência contra a mulher e doméstica. Inclusive, um dos papéis que ajudaram eles a produzir esse documento foi a produção da Lei Maria da Penha. Né? Então, nós fizemos parte da história europeia na construção do primeiro documento da Convenção Europeia para prevenir a violência doméstica contra as mulheres. Então, essa é a nossa ideia de que, não, somos nós aqui, mas na Europa, mas nos Estados Unidos, lá deu tudo certo. Não necessariamente, tá? Então, é importante a gente apontar como isso é uma realidade no mundo inteiro, né? É importante a gente saber que as mulheres ganham menos do que os homens em todos os países do mundo. Todos. Na Finlândia, na Suécia, na Noruega, tá? As mulheres ganham menos do que os homens. E o que significa ganhar menos do que os homens? Significa que, por aquele mesmo trabalho, as mulheres são remuneradas um valor menor, né? Às vezes de forma clara, às vezes de forma escondida, mas no final das contas, na análise de renda, as mulheres sempre ganham menos do que os homens no mundo inteiro. E quando você faz uma análise não só de trabalho igual e valor igual, mas no conjunto total da quantidade de valor que tem uma mulher economicamente, tem um homem, todos os lugares do mundo, as mulheres valem menos do que os homens na estrutura capitalista. Então, isso é muito importante, porque o direito é uma peça fundamental para mudar essa realidade. Bom, então, como assim caminha a humanidade, olha,
142 dos 143 países analisados pelo Banco Mundial garantem direitos iguais para homens e mulheres em relação à propriedade. Tá? 130 têm igualdade perante a lei. Então, isso significa que são 143 países, apesar de 142 dos 143 garantirem direitos iguais para homens e mulheres, só 130 têm igualdade perante a lei. Né? Então, 12 países não garantem. 129 impedem legalmente as mulheres de serem demitidas quando grávidas. Isso significa que 13 não impedem. Né? 116 garantem filhos e filhas igualdade em relação à herança. De novo, isso significa, já minha capacidade de matemática já não atinge, mas que quase 30 países não garantem que filhos e filhas tenham a mesma relação na herança. 76% tem legislação contra a violência doméstica. Nós estamos falando da metade. A outra metade não tem uma legislação que garanta o combate à violência doméstica, que garanta às mulheres vítimas de violência doméstica acesso a uma assistência jurídica, uma assistência do Estado contra o agressor. Bom, 60% garantem igualdade salarial. 60 países. Isso significa que a gente está falando de 1/3 dos países. 57 proíbem violência sexual. Isso significa que mais de quase 90 aceitam a violência sexual. E 10 países obrigam legalmente as mulheres a obedecerem os maridos. Em 10 países do mundo, desses 143 analisados, ainda obrigam as mulheres a obedecerem seus maridos. Isso significa que o direito das mulheres não é dado. O direito das mulheres não está pronto. Ele ainda é um instrumento de muita luta e um instrumento ainda de muita desigualdade, porque as mulheres ainda estão sem os direitos formais. O que vocês devem ter debatido muito, imagino, né, é essa diferença entre os direitos formais e os direitos materiais e os direitos, a diferença. Os direitos formais, eles não são uma bobagem. O fato dos direitos estarem na lei nem sempre acontecerem na realidade, mas é muito importante que exista a legislação garantindo o seu direito, até para você poder buscar ele materialmente. E as mulheres ainda estão sofrendo no direito formal. Ainda, em muitos momentos, as mulheres não têm garantido o seu direito formal de forma explícita, ou mesmo não têm garantido, e tem uma lei que nega esse esforço. Bom, então, deixa eu voltar aqui. Bom, e as mulheres também estão muito fora do poder. Por exemplo, as mulheres são apenas 23% das parlamentares no mundo, e no Brasil algo em torno de 15%. Tá? Então, isso é muito importante. A gente vai ter eleição agora, dos 368 chapas inscritas para prefeito e vice nas capitais brasileiras, apenas 52 as mulheres estão encabeçando. De 368, apenas 52 as mulheres estão encabeçando. Então, as mulheres não conseguem estar no parlamento, logo elas não conseguem estar na produção das leis. Logo, elas, obviamente, são menos vistas na hora da execução das leis, na hora da garantia do direito, porque elas não estão no processo da produção da legislação. Mas, apesar disso, a maioria das formadas na faculdade, desde 1990, no mundo inteiro, desde 1989 no mundo inteiro e desde 1991 no Brasil. Isso significa que as mulheres são mais formadas em todas as áreas. As mulheres são a maioria nas universidades de medicina, faculdades de medicina desde 1904. No direito, então, nem vou falar, né? As mulheres são 64% das formadas em direito até 25 anos, tá? Elas são 56% até 40 anos e elas são 70% daquelas que estão se formando, né? Então, quer dizer, as mulheres, o direito não vai se feminilizar, ele já se feminilizou. Hoje em dia, no Brasil, o direito é uma profissão de mulheres. Agora, apesar disso, as mulheres continuam ganhando consideravelmente menos do que os homens no exercício da advocacia, principalmente a advocacia é o pior das realidades, mas também nos serviços públicos, nos cargos de Estado, porque as mulheres não conseguem subir como os homens, tá? Bom, e elas recebem, em média, 77% dos salários dos homens. E aqui uma coisa interessante de se analisar. Quanto mais a mulher estuda, quanto mais qualificada ela é,
maior é a diferença do salário dela para o seu par masculino. Por exemplo, eu que tenho doutorado, ganho em média 62% a menos do que o meu colega também com doutorado. Quanto menos qualificado, então a pessoa que só tem ensino médio, a diferença é de 21%. Mas por quê? Porque quanto mais alto o cargo, maior. Quanto mais alto o ganho, maior é a desigualdade entre as mulheres, tá? Entre homens e mulheres. Então, isso é um dado importante. Mas as mulheres, que é isso que eu debati na minha tese, que eu falo no meu livro, fizeram a parte delas. Elas foram para a universidade, elas se formaram, elas fizeram mestrado, elas fizeram doutorado, elas aprenderam línguas. As mulheres se prepararam, porque foi vendido que a educação seria um instrumento capaz de trazer as mulheres à equiparação nessa relação. E não tem sido. Né? Não tem sido suficiente. A gente já fez a nossa parte, agora está na hora da sociedade, né, continuar e fazer a parte dela. Bom, então, aí vem o debate que vocês conhecem bem. Né? Além disso, as mulheres gastam 2,5 vezes mais tempo do que os homens no trabalho doméstico. Nas regiões em desenvolvimento, 75% das mulheres que trabalham não têm direitos trabalhistas. Eu vou repetir, 75% das mulheres que trabalham não têm direitos trabalhistas nas regiões em desenvolvimento, e nós somos uma delas. E é a base da pirâmide econômica, majoritariamente negra e feminina. Né? A gente vai lembrar que aqui, no Brasil, essa é a nossa estrutura principal. O Brasil é um país feminino e negro. Logo, nos espaços de representação, a gente deveria ter uma maioria feminina e negra, né? E a gente tem uma maioria masculina e branca. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer e o direito precisa fazer. O direito tem que ter coragem de comprar esse debate. A gente está vendo agora, por exemplo, o debate sobre a Magazine Luiza, que criou um processo de trainee apenas para negros. Né? E isso é algo muito interessante de se pensar. Né? Mas isso é legal. Não, isso não é nada ilegal. Até porque isso é a construção da produção de igualdade. Né? São os processos de construção de igualdade. Bom, e aí eu gosto sempre de terminar com essa frase que eu gosto muito da Simone de Beauvoir, que ela diz: nunca se esqueça que basta uma crise econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Simone de Beauvoir. Bom, eu queria, na verdade, dar esse panorama inicial para vocês, construir esse panorama inicial para vocês, principalmente para a gente entender que a estrutura do direito, ela é uma estrutura que não inclui as mulheres. Né? O direito está ainda caminhando nesse processo de produzir espaços e de garantir, de fato, que as mulheres consigam executar os seus direitos e participar dos processos de decisão. E cabe a nós, como juristas, incluir esse debate no jeito que a gente pensa a sociedade, né? No jeito que a gente traz esses debates para dentro da nossa carreira, do nosso diálogo com as outras pessoas, como a gente contrata, como a gente inclui, como a gente transforma. Porque a gente ainda tem uma realidade desigual na execução e também na produção do direito. E por que a gente faz essa conversa? Porque a gente acha que aqui no Brasil isso está muito resolvido. E não está. E é muito interessante a gente pensar que no Brasil a gente sempre teve uma coisa muito dá com uma mão e tira com a outra. Por exemplo, em 1824, na Constituição Imperial Brasileira, foi garantido a homens e mulheres, né, a meninas e meninos, a educação básica pública em todo o território nacional. Em 1827, quando saiu a primeira lei educacional brasileira, dizia que, né, iriam se construir instituições de ensino para meninos e para meninos. E dizia mais, dizia que mestres e mestras não poderiam ganhar salários diferentes. Aí você diz, gente, 1824, olha que avanço, né? Fantástico. Mas também dizia que as mulheres não poderiam aprender geometria, porque geometria ela era uma função só masculina.
As mulheres não aprenderiam geometria. E para você conseguir subir na carreira e ter aumento salarial, você tinha que ser professor de geometria. Então, é assim, pode ter professor, pode ter professora, mas e os salários são iguais. Só que para você subir, você tem que ser professor de geometria. Geometria não pode ensinar para mulher. Então, isso são os jeitos, as manobras que o direito foi criando para fingir que dá, mas não dá. Isso foi lá em 1827. Fala, gente, 1827, agora mudou. Não, aí criaram a lei de cotas eleitorais em 1995, depois de 1997, ela criou uma lei de cotas eleitoral para todas as eleições. O que diz a lei de cotas eleitorais? Diz que a chapa do partido precisa ter 30% de mulheres, né? Não é lá no voto, é na chapa do partido. Tudo bem, então, partidos. E como que eu monto a chapa do meu partido? É assim, por exemplo, quantas vagas tem para vereadora aqui em São Paulo, não sei, mas vamos falar lá em Brasília para a Câmara dos Deputados. Então, São Paulo tem direito a 70 vagas para a Câmara dos Deputados. E aí, a lei era para que 30% dessas vagas do partido fossem designadas para as mulheres. Então, quantos candidatos eu vou poder lançar? 70. Desses 70, eu vou ter que tirar 21, e 21 serão designadas a candidatas mulheres. Mas aí os homens ficaram muito chateados. Falaram, não, mas eu não posso, porque eu preciso de fulano, eu não vai dar a lista. Aí eles tiveram uma ideia genial. Falaram, é o seguinte, então tá bom. Então, a gente vai dar 30% para as mulheres, mas a gente vai aumentar em 50% a quantidade de vagas para o partido. Então, você tem um partido e você queria lançar candidatos para deputado federal, você teria 70 vagas. Agora, você tem mais 50%, então você tem 105 vagas. Tira 30% de 105, vamos lá. Então, 105, vamos lá. 10,5, 10,5, 10,5, a gente está falando de 32,5, 33, tá bom? Então, depois da lei de cotas para as mulheres, os homens ganharam 2 vagas em São Paulo. Então, de novo, o direito finge que dá para um lado e tira para o outro, tá? Então, isso a gente precisa compreender que não é verdade que somos todos iguais perante a lei. A gente avançou, inclusive, a Constituição cidadã, ela é uma Constituição que trouxe muitas vantagens para as mulheres. Até porque a gente sai do todos somos iguais perante a lei e vai para homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa é a pauta que deveria caminhar na produção, por exemplo, de política pública. Mas as mulheres têm 4 meses de licença maternidade, né, 6 se forem funcionárias públicas, e os homens têm 20 dias no máximo, 5 se forem de algumas instituições que não aderiram ao programa. E aí você pode pensar, mas olha que legal, né? Muito bom, as mulheres... Não, isso faz... A gente tem que acabar com essa ideia de que a maternidade é um exercício solo, né? E a gente tem que avançar, como tem avançado todos os países mais envolvidos, porque a gente chama de parentalidade. E o direito é um exercício crucial para esse processo de parentalidade. Porque é isso. Então, o que a gente deveria ter? A gente deveria ter uma licença maternidade e uma licença paternidade. Logo, uma licença parentalidade, onde os dois, em determinados momentos, tivessem que um tempo mais individual com a criança. Ao mesmo tempo? Claro que não, né? Claro que você não vai botar os dois ao mesmo tempo. Você vai ter um momento para as mulheres, um momento para os homens, ou dependendo do exercício de parentalidade, as 2 mulheres, 2 homens, mas um momento para aquele indivíduo se tornar um parent, né? Que aqui a gente não tem uma palavra que junte isso, né, em português, mas se tornar um pai, se tornar uma mãe, se tornar alguém responsável pelaquela criança na construção da sua identidade. Então, isso, na verdade, qual é o debate que a gente traz aqui? Parece que o direito já caminhou o suficiente, que agora o nosso problema é só na execução do direito, mas não é verdade. A gente ainda tem amarras jurídicas que vão criando essa diferença entre homens e mulheres e essa diferença no processo executório. Obviamente, além disso, todas as realidades que a gente conhece do processo de exclusão, do processo de violência, né? As mulheres
no Brasil e no mundo, mas no Brasil especificamente, porque no mundo tem outras realidades, né, de guerra, elas são mortas pelos seus companheiros, elas são mortas pelos seus filhos, netos, vizinhos, conhecidos, cunhados. Quer dizer, a violência, por exemplo, a violência sofrida pelas mulheres brasileiras, ela é uma violência das suas relações próximas. E isso é algo que também o direito... a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista. Eu não sei se vocês sabem, mas a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei que foi criada porque o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Porque a Maria da Penha, que dá o nome simbólico à lei, foi muito violentada pelo seu marido, ele tentou matá-la várias vezes, ela foi queimada, ela ficou na cadeira de rodas, e ela tentou, de todas as formas que o Estado brasileiro garantisse segurança para ela, e ela não conseguiu. E ela precisou ir internacionalmente, o Brasil foi condenado a construir uma política pública que garantisse a segurança das mulheres. Tá? Então, olha como ainda o direito está atrasado nesse processo, nessa produção, apesar, obviamente, da Lei Maria da Penha ser uma grande conquista e conhecida no mundo inteiro como uma das melhores legislações no combate da violência doméstica. Outra coisa interessante na violência doméstica é você ver nos países que não têm chamada violência urbana, né? Isso acontece em Portugal, isso acontece na Suécia, isso acontece em vários países, acontece na Noruega. Qual é o maior índice de violência? É a violência doméstica. Porque a violência urbana é algo que as políticas públicas, que a igualdade econômica, ela vai diminuindo cada vez mais. Quanto mais igual um país, quanto mais segura aquela pessoa está, que ela vai ter condições de se cuidar e de cuidar dos seus, menor a violência urbana, né? Agora, a violência doméstica, ela não muda se não mudar a lógica de relação entre homens e mulheres. Então, por mais que um país seja economicamente estável, por mais que ele seja um país que tenha condição de garantir aos seus cidadãos uma vida digna, isso não faz com que a violência doméstica não seja uma realidade, porque a relação patriarcal, a relação de poder entre homens e mulheres ainda é algo muito presente na sociedade. E vale dizer que isso não quer dizer que homens e mulheres são iguais. Ninguém aqui está dizendo isso, que os homens e as mulheres são iguais. O que os homens e as mulheres são é iguais em direitos e obrigações. Né? O que os homens e as mulheres são indivíduos que precisam ter igualdade de oportunidade de construir as suas histórias, de construir as suas opções, de produzirem as suas próprias vidas. E é papel do direito participar disso. Que direito? O nosso direito. O direito de uma sociedade democrática, o direito de uma sociedade que quer acabar com a desigualdade, de uma sociedade que quer ser mais inclusiva. Então, se a gente está produzindo esse direito, a gente precisa pensar nisso. E isso é economicamente importante. Desde 2000, o Banco Mundial, anualmente, lança um relatório mostrando quanto se perdeu com a desigualdade entre homens e mulheres. Quanto que a sociedade como um todo deixou de ganhar economicamente. Né? Como que, por exemplo, a não divisão do trabalho doméstico causou um prejuízo econômico para os estados, para os PIBs dos países. Isso tem 20 anos. Há 20 anos a gente sabe que essa estrutura causa prejuízo econômico para todo mundo. Mas a gente não conseguiu ainda convencer quem faz as políticas públicas, quem faz os processos legislativos, de que precisa realizar. E não consegue por quê? Porque as mulheres lá não estão. As mulheres ainda não estão nesses lugares, ainda não estão nesses processos, e aí a gente precisa quebrar, essa é a barreira a ser quebrada, né? Então, as mulheres precisam ser desembargadoras, as mulheres precisam ser ministras dos tribunais superiores, elas precisam ser deputadas, elas precisam ser senadoras, governadoras, prefeitas, ministras, presidentes da República, as mulheres precisam ser presidentes das empresas, precisam estar nos espaços de gerência, e não só nos espaços de cuidado, mas nos espaços de quem tem a caneta econômica da decisão. Né? Não é só no espaço, não, eu tenho aqui na minha empresa, a diretora de RH é mulher, né? Mas o gerente financeiro é homem.
né? Porque é isso, no espaço do cuidado, as mulheres são colocadas, e elas nunca estão nos espaços de decisão econômica da canetada. E isso é algo que o direito precisa trazer. Então, as políticas públicas de inclusão, processos de cota, processos de formação, né? A gente deveria ter uma disciplina na universidade. Né? A gente deveria discutir direito das mulheres na universidade. Né? Algo que a gente não faz, né? Então, hoje em dia, é muito comum a gente discutir, por exemplo, direito do meio ambiente, a gente discutir direito da deficiência, mas é muito difícil uma universidade ter, por exemplo, uma eletiva, uma disciplina na grade sobre o direito das mulheres, porque a gente ainda nega essa diferença, achando que basta dizer que somos todos iguais perante a lei para resolver o problema jurídico, e não é verdade. Porque as estruturas jurídicas são muito mais complexas do que essa, e elas acabam produzindo desigualdade e construindo cada vez mais desigualdade. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, eu estou aí à disposição, e queria agradecer mais uma vez aí o tempo. Ficarem me ouvindo aí quase uma hora. Queria agradecer aí o tempo de vocês. Obrigada. Já acabou? Doutora Mônica, parabéns, brilhante sua exposição. Em pouco tempo, a doutora conseguiu trazer vários aspectos da história e do direito das mulheres. Então, tá de parabéns, realmente. Obrigada. Sensacional. Estou aqui maravilhada. E realmente é uma história antiga, né, e de muita luta. E lembrei agora, porque essa questão de a gente ter que estar, a sociedade precisa estar organizada para continuar enfrentando todos esses percalços, né? E nesse sentido, existe um programa que é da Promotora Legal Popular, né? PLP, que teve início, salvo engano, no Chile, sob organização também, um organismo internacional, agora me falhou a memória. Pela CEPAL, eu vou pela CEPAL, né? E algo que poucas pessoas conhecem. E é muito legal. Quando você fala promotora legal, até a título para os alunos saberem desse movimento, você fala de promotor, não é o promotor que a gente está acostumado aí, o promotor do direito, são pessoas, são mulheres da sociedade que elas recebem uma série de treinamentos, cursos, para que realmente saibam como ter acesso à justiça, como enfrentar as questões que são próprias às mulheres. Mas o que eu tenho percebido, doutora, é que esse programa ele foi desenvolvido pensando numa maior adesão de todas as camadas sociais. Mas pelo que eu tenho percebido, até porque eu estou no âmbito público aqui, eu estou em prefeitura e eu faço parte de uma rede que conta com esse programa, é que, em sua maioria, somente as pessoas de camadas mais baixas acabam procurando, porque são aquelas mulheres que sofreram com a violência doméstica e que, por isso, chegaram na defensoria, por isso chegaram até a juíza, que é o responsável pela organização do movimento. Então, está faltando, pelo que eu estou percebendo, nós, de repente, né, que nós estamos, de repente, nessa camada, acessar mais, né, ajudar nós mesmas. Não é isso? Perfeita essa colocação. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque é muito comum as pessoas dizerem assim, não, você pode, faz um levantamento sobre o que acontece nas DEANs, do que acontece nas delegacias ou nos abrigos, só as mulheres pobres, né, só elas sofrem violência. E isso não é uma verdade. A violência contra as mulheres acontece em todas as camadas sociais. A Luísa Brunet foi violentada de forma considerável. A Rihanna foi violentada de forma considerável. Tá? Então, assim, a violência doméstica ela é uma realidade em todas as camadas, em todos os lugares do mundo. O que acontece? A população mais pobre vai buscar os serviços públicos de saúde. Vai buscar a ajuda do Estado para dirimir aquela situação. E as camadas mais ricas, muitas vezes, não fazem, se organizam por si só. Né? Vão a hospitais privados, fazem controle de segurança, a família vai, retira, manda a mulher para Paris, e não traz esse debate para dentro da estrutura jurídica, para o judiciário, ou mesmo para a estrutura de saúde. Mesma coisa acontece.
esse esforço das promotoras legais, que é uma ideia muito interessante, ela era uma ideia de produção de informação e discurso. Então, você qualificava um número de mulheres, né, e pegava essas mulheres e dizia, agora vocês, por favor, qualifiquem outras. Só que, de novo, as mulheres de classe média, as mulheres de classe média alta, elas não entram nas estruturas, inclusive, de qualificação, porque elas dizem, não, isso não é para mim, isso eu não preciso. Agora, eu acho que no Brasil, nesse momento, e aí, se você trabalha em prefeitura, você vive com essa realidade, que é uma realidade limitada de orçamento. Então, assim, se você perguntar para mim, eu faço consultoria, eu acho que tem que investir mesmo na formação, nesse primeiro momento, de quem precisa chegar ao Estado e não sabe como. Né? Agora, a academia, principalmente, a mídia qualificada, precisa incluir esse debate no dia de hoje, precisa participar desse debate. Né? As prefeituras, elas têm um papel fundamental, porque o Brasil criou essa coisa sine qua non, não sei se vocês sabem, que só existe no Brasil, onde nós temos 5.600 entes federados. Né? Isso é uma coisa, eu brinco, sempre que eu estou dando palestra fora do Brasil, que eu falo isso, as pessoas realmente me param e acham que é um erro de tradução. Eu falo, não, imagina, o município não é um ente federado, não é todo. Eu falei, Varre-Sai é um ente federado. Varre-Sai é uma cidade, eu sou do Rio de Janeiro, né? Se eu não contei, vocês já chegaram a essa conclusão. Mas Varre-Sai é uma cidade que o nome é Varre-Sai, porque passava aquela maquininha do Varre-Sai. Que é aquela maquininha, sabe aquela maquininha? Era uma rua, varre e sai. E virou Varre e Sai. Tá? É uma cidadezinha que tem uma rua. Né? Bom, essa cidade ela é um ente federado. Por quê? Porque a gente entendeu na Constituição que as pessoas moram no município. Né? E é claro que municípios muito pequenos têm muitos problemas, isso é um outro debate, mas os municípios médios, eles são a ponta de lança desses debates. Então, toda execução de uma política pública, toda execução de um debate como, por exemplo, um programa desse, toda execução, por exemplo, da construção da participação mais efetiva das mulheres nos espaços de poder, o melhor lugar para isso acontecer é o município. É o município mais perto dessa realidade que vai mudar. Então, de novo, por exemplo, agora, que é um momento eleitoral, de novo trazer esse debate. Quer dizer, aonde estão as mulheres no processo eleitoral? Aonde estão as mulheres, né, por exemplo, nos espaços de vereança, nos espaços, né, de subprefeitura? Quer dizer, nesses espaços da realidade da decisão, da execução do orçamento público. Porque é isso que é uma coisa importante. As mulheres, porque as mulheres são a maioria. Se a gente pensar, por exemplo, nos espaços de saúde, nos espaços de educação, né? As mulheres são 89% das enfermeiras, as mulheres são 79% dos professores. Então, as mulheres são a maioria nesses espaços, mas elas não são a maioria com a caneta decisória, com a caneta. E isso é algo que o direito também precisa participar, né? Então, não só com políticas de cotas, mas também com políticas de informação, de formação e com atuação quando isso não acontece. Então, quando as mulheres e os homens não recebem igual, né, por trabalho igual, quando as mulheres não são promovidas e os homens são promovidos, isso é lugar do direito trabalhar. Isso é do lugar do direito participar. E tem uma coisa que uma vez um professor me disse, eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: se você quiser viver como se você estivesse na Idade Média, você pode construir a sua vida como se você estivesse na Idade Média. Mas isso não fará com que o mundo pare. Então, eu queria deixar isso assim, esse processo de mais igualdade, esse processo da entrada das mulheres, do fim dessas barreiras preconceituosas, isso está acontecendo. O que a gente vive nesse momento, dessa onda conservadora desses debates, isso é o que a gente chama de contra-onda, né? É uma tentativa de resistência de algo que vai acontecer. E o direito terá que trabalhar esses debates. E vocês que estão entrando na carreira jurídica precisam não ter medo desses debates e irem se apropriando deles, porque isso vai virar material de trabalho. Isso vai virar material de ganhar dinheiro. As empresas, cada vez mais, muitas multinacionais, elas quererão pessoas que entendam essa lógica. Então,
Então, não achem que isso é mimimi, coisa de esquerdista. Ai, meu Deus, não vou me meter nisso, porque não vão gostar de mim na empresa. Mentira! As empresas, inclusive, vão ser obrigadas. Por exemplo, eu presto uma consultoria que chama Compliance de Gênero. O que é isso? Por quê? Porque para vender para a União Europeia, você só vende se você tiver uma política de igualdade de gênero na sua empresa. Não vende. Isso é mais importante hoje em dia na União Europeia, na decisão, por exemplo, do que a questão ambiental, que agora eles estão correndo atrás para também proibir, caso você venda produto que não está em conforme com a sustentabilidade. Mas então, eu quero vender. Se você não tiver, se você tiver uma empresa onde só os homens mandam e só as mulheres executam, você não vai vender para a União Europeia. E aí, se você tem um escritório de advocacia e você quer concorrer, por exemplo, a ser o escritório de uma empresa europeia que está no Brasil, você não vai conseguir se no seu escritório todos os sócios forem homens. Tá? Então, é bom a gente pensar que esse não é um discurso das mulheres. Esse é o discurso da ONU, da OEA, da OCDE, de todos os lugares do mundo que estão pensando a nova forma do século XXI. Né? Não é só esse debate, tem vários outros debates, mas a questão de gênero é uma coisa que cruzou. Por isso aconteceu uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês sabem. A ONU, como que ela se organiza? Ela tem, né, as Nações Unidas e ela tem várias agências de assuntos determinados. Agência sobre populações, agência sobre saúde, agência sobre... Né, ela tem várias agências. Bom, o que aconteceu em 2009, 2011? Nunca sei. Existiam 4 agências que trabalhavam com as questões de gênero, as questões de mulheres, principalmente. Eles juntaram todas as agências e fizeram a ONU Mulheres no mesmo nível da ONU. Por que eles fizeram isso? Porque hoje em dia é a Bachelet, que foi presidente do Chile. Por que eles fizeram? Porque eles compreenderam que a questão de gênero ela é a questão mais transversal possível. Né? Porque né, as mulheres não são uma minoria, não é um debate apenas de respeito às minorias, é um debate de que você tem... o mundo é composto de homens e mulheres, e mais mulheres do que homens. Então, se a gente pensa num processo de igualdade, né, se a gente pensa num processo de fato proporcional, as mulheres, por exemplo, no Brasil, deveriam ser 52% dos deputados e deputadas, dos senadores e senadoras, dos prefeitos e prefeitas, né? As mulheres deveriam ser 52% das presidentes das grandes empresas, das juízas, das desembargadoras, principalmente. Né? Então, eu acho que é importante a gente perceber que isso não é algo que é possível de ser parado. Né? Isso é algo que vai acontecer com a realidade, e quem estiver ligado e já compreendendo essa lógica terá mais chances de ser bem sucedido nesse processo, porque ainda falta muito. Só para terminar com um exemplo, a Advocacia Geral da União, ela é uma carreira que começou em 2006, tá? O primeiro concurso foi em 2006. Todas as outras carreiras de Estado, então, a magistratura, a procuradoria e até a defensoria pública, porque ainda não está muito organizado, as mulheres estão nos cargos superiores, né, nos cargos, em volta de 20% e 30%, tá? E aí, muitos do discurso sempre... Não, mas isso aqui são carreiras centenárias, elas né, têm que romper muitas barreiras, elas não são carreiras modernas. Aí a CGU foi montada em 2006. E mesmo, né, as mulheres passaram mais nos concursos do que os homens. E mesmo assim, as mulheres são algo em torno de 30% do Conselho Nacional dos Advogados da União. Então, não é verdade que com o tempo isso vai se resolver. O tempo já passou e já não resolveu. E agora a gente vai precisar dar uma forçada na porta para produzir mais igualdade e mais capacidade econômica, porque nós estamos perdendo dinheiro.
tá? Só isso, acho que era isso. Parabéns pela segunda palestra. Parabéns, maravilhosa. Gente, muito obrigada. Tá? Quem quiser, o meu e-mail é monica.machado@idp.edu.br. Eu estou à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser estudar esse assunto, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, Elizabeth. Muito obrigada, Vera. Eu estou aí precisando, a gente vai conversando mais sobre isso. A professora Viviane... Não, pera lá, professora, volta aqui. A professora Viviane tem alguma coisa para observar e alguns alunos também querem fazer algumas perguntas. Claro. Doutora Mônica, eu estou aqui encantada com a sua palestra e uma coisa que você falou, enfim, é muito certa que aquela questão, falaram para a gente que se a gente estudasse... a gente ia ter as mesmas oportunidades, né? E eu lembro, eu acho que a gente deve ter a mesma idade, ou você talvez seja um pouco mais nova que eu. Não, o plano é esse, você vai para uma faculdade de primeira linha, você vai para grandes escritórios, tal, e aí tudo é fácil. Não, não é fácil. E existe alguma coisa que nós possamos fazer, além de trabalhar muito, triplo, porque a gente acaba se esforçando muito mais para tentar mostrar para o outro que a gente tem o valor, né? Ainda mais eu, além de mulher, sou mulher negra, né? Tem aí uma outra camada de questão aí. Como é que a gente faz? Eu acho que você tem toda a razão e acho que eu ia fazer esse comentário, assim, as mulheres brancas de classe média, como eu, por exemplo, o que acontece com a gente? A gente demora um pouquinho para perceber. Então, a gente está lá, porque a gente é ótima na escola, normalmente as mulheres são sempre melhores, os professores sempre falam, tá vendo, olha as meninas, elas já fizeram, vocês, meninos, não fizeram e tal. Então, a gente acha que, imagina, o mundo é nosso, vai dar tudo certo, né? E o discurso é sempre esse, você tem que estudar, porque você vai estudar, você é competentíssimo, né? Aí, na nossa geração, a gente assistiu todos aqueles filmes americanos, as mulheres com as pastas, estava tudo certo. De repente, a gente entra, né, tanto na universidade, quando a gente entra nessas universidades grandes, quanto no mercado de trabalho, e fala, deu errado, né? Muitas vezes, porque aí você vê que você fala uma coisa na reunião, o seu colega pega a sua mesma ideia, fala de novo, e se escuta o que ele disse, que você não disse, né? E as mulheres negras, o racismo, a porrada é antes, né? Então, normalmente, você já está ali apanhando do racismo, e aí o racismo vai criando aquela relação da dificuldade, às vezes você esquece a questão do gênero. Você está achando, não, tá aqui, e às vezes não é. Às vezes, na verdade, até por homens negros, você vai sentir essa coisa do tipo, né? Aí você começa a ver essas relações de os homens negros que só querem namorar as mulheres brancas, quando você é muito garota, as meninas brancas na escola, aí depois na faculdade, essa mesma relação. O que eu acho que a gente pode fazer agora? Acho que tem dois movimentos. Acho que tem um movimento do direito, que eu acho que é um movimento, aí falando, né, da nossa área, que é um movimento desse exercício de cutucar as estruturas, para as estruturas decidirem sobre isso. Acho que isso é uma coisa. Agora, eu acho que as mulheres precisam gastar um pouco do seu tempo, apesar de a gente saber que as mulheres se dividem em 1000, coisa que não é uma realidade masculina, mas as mulheres precisam se ajudar. Na verdade, o ideal é que homens e mulheres ajudassem as mulheres, como negros e brancos precisam ajudar os negros. Agora, nem sempre a gente consegue. Então, eu, por exemplo, tenho essa política, né? Eu tenho essa política, então, que é de estar mais disponível para as mulheres, por exemplo, normalmente do que para os homens, no gasto do meu tempo, do meu esforço. Por quê? Porque eu reconheço a dificuldade que essa mulher terá de conquistar determinado assunto. E os homens não podem achar isso, né, uma violação, uma sacanagem com eles particular, porque não é. Como nós, brancos, não podemos achar que as cotas da universidade são uma sacanagem conosco, porque não é. O que é uma tentativa de se criar mecanismos de uma desigualdade gritante. Você já está na frente, amigo. Você já começou antes. Né? Então, os homens brancos, eles já começaram antes, já está na frente. A sua situação já está mais bem resolvida. Agora, vamos tentar aqui dar uma ajudada para que a gente poder equiparar, né? Que eu acho que essa que é a possibilidade. Então, eu acho que individualmente
O exercício das mulheres é ajudar as outras mulheres. Ajudar como? Ajudar profissionalmente, no meu caso, ajudar academicamente, mas ajudar também dizendo assim, olha, você tem que fazer o seu melhor, mas você precisa saber que talvez o seu melhor não seja o suficiente. Isso também é muito importante da gente dizer. Dizer, olha, pode ser que não seja culpa sua. Pode ser que seja. Pode ser que você não tenha feito, que você não tenha. E aí, você mesmo que não construiu. Mas pode ser que você tenha feito tudo e não tenha dado certo. E por quê? Porque a gente ainda tem muito o que fazer. Né? E eu acho que, além de tudo isso, ter coragem de pensar novas soluções. Porque a gente não pode querer construir uma coisa entre homens contra mulheres ou mulheres contra homens. Não é isso. Isso já não deu certo. A gente já fez, já deu errado. Né? Então, eu não quero discutir... o que eu quero discutir é a liberdade e a possibilidade de se optar por ser diferente. Mas eu não quero que, por exemplo, o fato de eu gostar de escovar o cabelo e fazer sobrancelha e fazer a unha, isso seja um debate do meu lugar social. Eu posso gostar dessas coisas todas, mesmo assim defender o direito das mulheres de não fazerem e de estarem nos espaços de poder. Então, eu acho que são esses dois caminhos. Como juristas, eu acho que é cutucar o Estado, para dizer, faça o que a Constituição manda, produza política pública, produza condição. Eu tenho certeza, todo prefeito e prefeita, todo governador e governadora, né, quer deixar sua marca. É mentira, essa lógica, a gente acha, não, todo mundo que trabalha no espaço público é corrupto. Isso é uma bobagem, O Brasil tem 5.600 prefeitos e prefeitas, as pessoas estão ali querendo. Então, a gente tem que cutucar. Eu acho que esse é o papel das mulheres, né? Escrever, publicar, falar, cutucar para dizer, olha, até porque muitas vezes os homens, eles não sabem, e eles não são inimigo, eles só nunca, que nem o branco não sabe o que é o racismo. Então, o que ele precisa? Ele precisa conhecer a realidade, e a gente precisa trazer esse diálogo. É por aí, muita luta ainda. Muito Posso obrigada. fazer uma pergunta? Claro. Não, eu perguntei para a professora, porque eu não sei se tem alguém na lista aí, se tem uma lista, ou se eu já posso fazer a minha. Posso fazer, então tá bom. Professora, antes de mais nada, eu quero parabenizar a senhora pela palestra. Eu quero dizer o seguinte, eu estou assistindo as palestras só na parte da manhã, eu não estou podendo assistir as da tarde, mas das duas que eu assisti da parte da manhã, a senhora foi espetacular. Para mim, foi a melhor palestra. A senhora tem uma coisa fácil no falar e é fácil da gente entender. Então, é muito legal, realmente a senhora está de parabéns. Agora, eu queria só fazer uma perguntinha aí. A senhora, no começo, a senhora falou lá do feminismo, a senhora deu o conceito lá do que é feminismo. E agora, nessa última fala, a resposta que a senhora deu aí para a professora Viviane, a senhora falou uma frase mais ou menos assim, não dá mais, não se pode mais construir homens contra mulheres e mulheres contra homens, porque isso já não dá mais certo. E eu concordo, assim, 100% com isso que a senhora falou. Na verdade, eu concordo com tudo que a senhora falou, a palestra foi sensacional mesmo. Agora, eu vivi uma situação há alguns meses atrás, eu estive em um banco, e eu não sei o que aconteceu com aquela mulher naquele dia, mas tinha uma mulher no banco que ela gritava o seguinte, o mundo tem que ser das mulheres, temos que matar todos os homens, temos que viver só as mulheres. Aqueles gritos daquela mulher espantou todo mundo, e aquela mulher, ela estava tão louca, eu não sei o que aconteceu, e ela estava tão louca que ela arranjou uma briga que quase saiu na via de fato com outras mulheres que diziam, não pode. Nós precisamos dos homens também, porque senão não tem o resto da criação. Então, aí começou uma discussão louca entre elas, eu fiquei quietinho lá, só vendo aquilo e rachando o bico. O conceito que a senhora falou, lá no comecinho, sobre feminismo,
as mulheres que são mais ligadas ao feminismo, elas entendem aquele conceito? Ou elas ainda estão naquela de que precisamos sim matar todos os homens, o mundo tem que ser só das mulheres, temos que viver só... Porque foi o que eu vi daquela mulher lá no banco. E parabéns pela palestra. Obrigada. Vamos aqui falar algumas coisas que eu acho que sempre importante. Primeiro, isso é uma coisa muito importante. As mulheres não são boazinhas e os homens não são malvados. Isso é um conceito que a gente precisa... Como o contrário também é verdade. As mulheres não são as sedutoras e os homens uns coitados que as mulheres seduzem, nem as mulheres são, né, sempre umas boazinhas e os homens... Por quê? As pessoas são pessoas, cada uma é sua individualmente, né? Uma sociedade de Amazonas, que é isso que essa mulher falou, não é possível, certo, Alexandre? Não é possível, porque se a gente fizer uma sociedade de Amazonas, acaba a sociedade, combinado? Se a gente matar todos os... Então, isso, na verdade, é um discurso de quem está tão oprimido, está tão difícil para ela o diálogo entre homens e mulheres, porque, na verdade, esse provavelmente deve ter sido a situação que fez com que ela tivesse, que ela deixou, vamos dizer assim, a racionalidade do público e passou por uma questão psíquica dela, pessoal, que poderia ter acontecido com um homem, como acontece muito, né? Tem muitos homens, por exemplo, o feminicídio, quando você prende o agressor, o assassino, é muito comum dele dizer isso. Eu queria matar todas as mulheres. O problema do mundo são as mulheres. Na verdade, são pessoas desequilibradas que não conseguiram, né, dialogar com a nova realidade do mundo, né? Então, obviamente que isso não é possível, né? Isso não é possível, isso não é desejável, nem é desejável, por exemplo, uma inversão, onde só as mulheres mandem agora e os homens não mandem mais. Também não é desejável. Agora, falando sobre essa coisa do feminismo, é o seguinte, tá aqui, esse aqui é meu celular, tá bom? Se eu chegar amanhã para vocês e falar isso aqui, esse aqui é o meu carro. O fato de eu chamar isso aqui de carro não significa que o meu celular virou um carro. Eu posso dizer que ele é um carro, eu posso chamar ele um carro, eu posso ficar... Ele não é um carro, ele é um celular, tá? Então, assim, feminismo é uma definição teórica. Feminismo significa a busca por igualdade entre homens e mulheres. Não, feminismo é as mulheres mandarem nos homens. Não é. O feminismo é uma definição teórica, né? Que você pode dizer que não é aquilo, você pode inventar outro nome, você pode mudar a estrutura do feminismo, que não vai mudar o que ele é, que é uma teoria produzida dentro das estruturas universitárias que explica as relações de poder e que diz que é um movimento que constrói teorias para que homens e mulheres sejam iguais em oportunidade, iguais em direitos. Então, o fato de alguém dizer que feminismo é outra coisa não muda o que é o feminismo. O feminismo é isso. Se as pessoas estão utilizando a palavra para outro propósito, não faz com que a teoria mude. Isso é muito importante nesse nosso momento, que eu não sei se vocês já escutaram aqui essa definição, do chamado pós-verdade, que é uma coisa que tem acontecido muito, e os movimentos sociais, né, e aí o debate sobre o feminismo cai muito nos movimentos sociais, acabam sendo muito influenciados por isso. O que é pós-verdade? Pós-verdade é o seguinte, antigamente, eu chegava e dizia assim, esse aqui é um copo, e aí esse copo é transparente, e aí eu dizia assim, o meu copo é preto, o meu copo é vermelho. Isso é uma mentira. O meu copo é transparente e eu estou dizendo que o copo é vermelho. A minha mentira estava relacionada com a verdade, tá? Ela era uma deturpação da verdade. Então, a verdade qual é? O copo é transparente. O que eu estou dizendo? O copo é vermelho. Ou eu estou dizendo, eu não tenho copo, tá? A minha mentira ela é produzida a partir da verdade. O que é a pós-verdade? Eu digo assim, o meu copo é transparente. E aí a Viviane vai dizer, a Mônica disse que o celular dela é um carro. Não, mas eu não falei nada disso, eu falei que o meu copo é transparente. A pós-verdade é a produção de um discurso sem nenhum vínculo com a verdade.
Então, eu não falo sobre o copo, eu não crio uma mentira sobre o copo. Porque, por exemplo, essas mentiras, as fake news que a gente está falando muito agora, sempre existiram, né? Os jornais escritos faziam notas mentirosas, diziam, mas as mentiras normalmente estavam vinculadas com a verdade, elas eram uma deturpação da verdade. Hoje em dia, não. As pessoas criam coisas completamente do nada para atingir determinada pessoa, determinado pensamento, determinado grupo social, né? Proliferam essa informação sem nenhum vínculo com a verdade. E é isso que tem acontecido muito com esse debate sobre feminismo, sobre gênero, né? Essa coisa de que foi proibida agora pelo STF, a ideologia de gênero. Isso não existe, em lugar nenhum. Isso não tem nenhum sentido. Isso não tem produção teórica. Isso é uma coisa completamente criada, sem nenhum estudo, nenhum debate. O que é a ideologia de gênero? Sei lá, é o que as pessoas que criaram essa luta contra a ideologia de gênero disserem, porque isso não é uma coisa produzida pela ciência política, pelas ciências sociais, pelo processo acadêmico. Não existe ideologia de gênero porque não é possível ter ideologia de gênero, certo? Porque não tem uma construção de produção ideológica. Então, esses debates, então, essa coisa de mas a fulana, né, tá aqui fazendo um discurso ultra radical dizendo que as mulheres precisam matar todos os homens. Isso não é feminismo, isso não é busca de igualdade, isso não é um discurso que precisa ser considerado. Entendeu? Então, se uma pessoa, num processo de vocês que estão na justiça, num processo de discussão, num processo de mesa de negociação, diz coisas do tipo, não, a gente quer excluir os homens, a gente não quer mais deixar os homens discutirem esse assunto. Não é, isso não pode, isso não faz parte do processo da construção de um Estado democrático. Né? Então, eu, por exemplo, tem muita gente que diz determinados assuntos homens não podem discutir. Por exemplo, né, os assuntos relacionados a aborto, os assuntos relacionados... Eu não concordo. Eu acho que todo mundo pode discutir esses assuntos. Né? Como, né? Homens e mulheres, como as mulheres podem discutir a questão da vasectomia. Isso são assuntos que podem ser discutidos socialmente. É claro que as mulheres têm preponderância no processo decisório, porque o corpo é delas, e vice-versa as relações dos homens. Agora, é claro que essa é uma discussão que a sociedade pode fazer como um todo. Então, eu acho que somente os homens, quando se depararem, não é para vocês acharem que aceitando o absurdo, vocês não vão estar oprimindo as mulheres. Não. Vocês não vão estar ajudando na construção da igualdade quando vocês propõem coisas que produzam igualdade. E que, às vezes, claro, vão dar mais um pouco de vantagem para as mulheres, para elas poderem chegar no mesmo patamar que os homens, mas isso chega uma hora que aquilo equipara. A gente tem que lembrar que todas essas políticas, elas são temporais, elas são um processo, elas são paliativas durante um tempo para você melhorar a realidade, depois elas não existem mais, né? Igual cotas nas universidades, vai chegar um momento que você não precisa, agora eu não sei mais, mas estava num processo que chegar um momento que você não precisaria mais ter cotas, porque você já equiparou aonde importa, né? Então, na verdade, não é para aceitar o abuso. Os homens não precisam aceitar quando as mulheres não querem negociar com eles. O que eles precisam é olhar a demanda das mulheres que elas estão falando e tentar entender por esse viés. Entendeu? Por um viés que ela está construindo. Bom. Muito bom, obrigado. De nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Se tem uma última pergunta, a preferência, gente. Isso, a preferência para quem vai falar, não é? Isso. Peraí, quem? Edneia ou Léo? Edneia, pode falar. Edneia. Tá bom, só para a gente não atrapalhar muito a doutora Mônica. Se for o professor... Pode falar, Edneia, estou ouvindo. Eu estou agradecida por esse momento, nessa exposição firme e forte, maravilhosa que está sendo nesse momento. Eu ansiedade, né? Assunto que significa estamos no caminho.
porém, estamos caminhando Eu não estou escutando. lentamente. Foi o que deu para me perceber, né? E eu faço caminhando em passos lentos. A Lei Maria do Não dá para ouvir nada. conhecimento de muitas mulheres, da importância elas próprias. Idineia, eu vou te fazer uma sugestão. Por favor, você escreve a sua pergunta e depois a gente encaminha para a doutora Mônica. Enfraquecendo a lei? Idineia, você está me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. Você, por favor, escreve a sua pergunta e depois a gente encaminha para a doutora Mônica. Pode ser? Tá bom. Ou você escreve aqui no chat. Tudo bem? Eu vou passar para o Léo. Tá bom, porque está aberto. Léo, que ele gostaria. Tá bom. Quer tentar de novo? Vamos ver. Tá bom. Ok. Léo, você gostaria de fazer a pergunta? Sim, gostaria. Eu quero agradecer pela palestra, foi uma das melhores até agora que eu vi esse ano, tá? Em contexto geral, mas só na faculdade, eu gostei muito do tema abordado pela professora Mônica. Eu quero perguntar para ela sobre os direitos das mulheres, né, nos próximos anos. O que ela espera sobre o direito das mulheres nos próximos anos e se chegará a uma igualdade de direitos e se chegar, quanto tempo a gente vai precisar para chegar numa igualdade. Tá? Outra questão, outro ponto, que ainda existem lugares que não aceitam mulheres, né, que tem uma discriminação, como é um exemplo que eu tenho em mente, a maçonaria. Ela só tem membros homens, né, não tem membros de mulheres. E eu gostaria de saber o que ela acha referente a essas questões que separam homens e mulheres, porque tem lugares que elas não têm um espaço delas. Duas coisas. Então, pela conta das Nações Unidas, se as coisas continuarem do jeito que estão, nos países desenvolvidos ou países em desenvolvimento mais de alto grau, que a gente se incluía até 2014, agora a gente não se inclui mais, a previsão de igualdade era em 2163. Então, as mulheres vão se igualar aos homens se a gente nada fizer e manter como está no ano de 2163. Tá? Então, isso mostra como a realidade ainda é dura para as mulheres. Agora, eu acho que a gente teve um avanço mundial em relação principalmente à discussão sobre essa questão. Acho que a gente tem um avanço porque a gente consegue colocar esse tema em voga, né? Acho que a gente vive agora uma retomada conservadora, uma onda conservadora no mundo. E aí, lembrando que o processo de conservação, né, é a manutenção das coisas como elas estão, né? Então, é um processo de você querer manter a desigualdade. Você querer ter uma política conservadora em relação às mulheres é você querer manter a desigualdade, né? Isso não está vinculado a valores religiosos, não está vinculado a valores morais, está vinculado à manutenção da desigualdade. Eu acho que a laicidade do Estado, esse compromisso do Estado em ser um ente laico para incluir todas e todos, ele tem sofrido muito, e isso tem feito com que os direitos das mulheres, principalmente os direitos ligados à questão de reprodução, eles têm sofrido muitos embates, não exatamente derrotas, mas muitos embates. Mas eu acredito que isso é uma onda passageira, porque não se consegue parar o trem, não se consegue parar o rio, né? O rio, porque, e aí vale lembrar que o capitalismo precisa do trabalho das mulheres, tá? O capitalismo precisa da produção das mulheres, o capitalismo não vive sem a produção das mulheres, e as mulheres cada vez mais estão exigindo seus direitos. Por exemplo, quer ver uma coisa muito interessante da gente observar? A Europa, durante muito tempo, como nós, não tinha uma legislação da distribuição do trabalho
domésticos, dos afazeres domésticos entre homens e mulheres. Até hoje, as mulheres na Europa fazem mais trabalho doméstico do que os homens. O que aconteceu com a melhora da qualidade de vida no pós-guerra na Europa, principalmente no pós-vida econômico, né? Mais emprego, mais oportunidade. As mulheres pararam de ter filho. O que aconteceu? Tem países na Europa, a taxa necessária para você manter a população, que é necessária para você manter poupança, para você manter aposentadoria, senão você não consegue manter um Estado, é 2,1 por mulher. Cada mulher precisa ter 2,1 filhos, tá? No Brasil, nós já estamos em 1,7. Então, aquele discursinho do tipo, você não tem um monte de mulher, vai para o Nordeste, as mulheres têm 6 filhos. Não é verdade. Desde a implementação, principalmente depois da implementação do Bolsa Família, a natalidade é cada vez menor. As mulheres têm cada vez menos filhos. Isso não é bom para o país. Tá? Na Europa, isso é um problema estrutural. Agora, o Estado está ficando dando incentivo para as mulheres terem filhos. Porque as mulheres falam, bom, se vocês não vão dividir com a gente os afazeres domésticos, e se tem emprego para eu trabalhar e ganhar dinheiro, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro, vou ter minha vida, então não vou procriar. E isso criou um problema grave público. E nós vamos ter o mesmo problema aqui. Nós teremos o mesmo problema no Brasil. A nossa população está envelhecendo porque nós não temos mais a quantidade de filhos necessária para manter a quantidade. Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, elas precisam cuidar da casa, elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam viver sendo assediadas no transporte público, elas não querem mais ter filhos. E hoje em dia a gente tem métodos anticoncepcionais que fazem com que você não precise ter filhos. Tá? Então, eu acho que a gente vai se deparar com essas realidades que são intransponíveis, que vai nos obrigar a produzir mais direitos de igualdade. Então, respondendo a pergunta do Léo, eu acho que sim, eu vejo um caminho para novas legislações e políticas públicas para a construção de igualdade, talvez não agora, nesses próximos 10 anos, talvez 5 anos, mas acredito que isso é um avanço que vai acontecer assim, com o tempo. Se nada acontecer, a gente ainda tem mais de 100 anos de desigualdade. E eu não sei se as mulheres aturarão esses 100 anos de desigualdade, né? Eu acho melhor a gente repensar nesse processo. Obrigado. Maravilha, né, Léo? Parabéns, professora. É claro que quando uma palestra é maravilhosa, a gente não quer que ela termine, né? Mas já são 10 horas. E eu só vou terminar, então, só com a Edneia, que agora ela escreveu aqui a pergunta dela. Pergunto, ainda que foi por uma grande luta para a condenação do Brasil para criar a lei da Maria da Penha, a própria mulher, por falta de conhecimento e da importância da lei, hoje ajudam a enfraquecer a lei? Estamos caminhando, porém, em passos lentos? Então, aí a gente encerra com a pergunta da Edneia. Bom, a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do Brasil. Então, isso é uma coisa muito interessante dessa lei. Essa é a lei mais conhecida do Brasil. Todas as pessoas, do Iapoque ao Chuí, sabem que o Brasil tem uma legislação que protege as mulheres de violência. Essa é a maior conquista da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha exige política pública. Ela exige que o prefeito, que a prefeita, que o governador, a governadora construa casa-abrigo, construa DEAN, tenha equipe multidisciplinar, tenha um processo de diálogo com o agressor. Isso é uma coisa muito importante, porque a Lei Maria da Penha, por um lado, ela é dura, ela é severa, ela ajuda as mulheres a sair do estado de violência. Por outro lado, ela reconhece a estrutura patriarcal e machista da sociedade, entende que aquele homem, muitas vezes, precisa, né, voltar para a sociedade dialogando sobre esses assuntos. Né? Então, ela também tem mecanismos de diálogo sobre como que aquele homem entenda que a mulher não é um objeto, que a mulher não é uma propriedade dele. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma grande conquista que ela precisa ser defendida de forma quase que militar. A gente precisa que as pessoas defendam a Lei Maria da Penha, porque ela é uma peça jurídica e ela é uma estrutura que ela cruza muitas coisas e nos possibilita muitas coisas. Né? Um prefeito, uma prefeita que queira trabalhar e acabar com a violência doméstica, ou diminuir com a violência doméstica no seu ambiente, ele tem muitos mecanismos
para construir pequenas políticas públicas que vão ajudar nessa realidade. Existe, isso está disponível, porque a legislação assim garante. Então, eu acho que essa é uma grande conquista. São passos lentos, mas eu também queria dizer, para a gente só não falar, que são passos lentos no mundo inteiro. Isso é uma coisa difícil no mundo inteiro. Por isso que ela tem que ser constante, por isso que ela tem que ser toda hora, por isso que a gente não pode parar de falar sobre isso, né? A gente não pode parar de pressionar sobre isso, né? Então, se apesar dela, a gente estar caminhando a passos lentos, a gente tem caminhado. E eu acho que a grande conquista é que todo mundo sabe. Hoje em dia, até os agressores sabem que eles estão submetidos a uma lei. Eles podem não ter medo dessa lei, mas eles estão submetidos a ela, eles reconhecem que existe, que o Estado brasileiro disse que aquilo ele não pode fazer. Ele reconhece que o Estado brasileiro avisou a ele, não faça que você pode ser condenado por isso. Então, acho que isso já é uma grande conquista. Eu acho que todas essas pequenas conquistas, as conquistas da Constituição, a conquista da Lei Maria da Penha, a conquista em 1943, na consolidação do trabalho, quando se disse não pode ter salário diferente para cargos iguais, homens e mulheres precisam ganhar. A gente tem essa lei desde 1943, né? Na nossa falecida CLT. Quer dizer, tudo isso tem nos ajudado a caminhar até aqui, né? E agora nós precisamos de mais coisas para continuar caminhando ainda muito tempo, e para isso vocês precisam, aí, quando entrarem no mundo jurídico, e antes mesmo disso, ajudar aí nessa implantação de novos caminhos para as mulheres. Acho que é isso, gente. Acho que quem tiver perguntas, depois a gente conversa mais. Uma salva de palmas para a professora, a doutora Mônica. Obrigada. Parabéns. Estamos todos encantados com a sua palestra. Uma manhã riquíssima, muito conhecimento. Então, a sua palestra, a sua presença trouxe maior brilho para a nossa Semana Jurídica. Estamos agradecidos e a já está convidada para todos os próximos eventos aqui na nossa universidade. Estou aí à disposição. Se eu puder, pode contar comigo. Gente, muito obrigada. Qualquer coisa, entre em contato. E essa luta é de todos e todas nós, e a gente vai conquistar. E parabéns aí, Elizabeth e Viane, por terem condição de fazer ainda, no meio dessa confusão, um espaço com tanta gente aí para debater e para conversar. Muito obrigada, gente. Vou ver se a criançada sobreviveu, que eu tranco eles lá de fora. Vamos ver se sobrou aqui criançada. Obrigada, gente. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então daqui a pouco a gente tem a nossa reunião com o professor Renato. Professor, a gente usa esse link ou você já criou outro link? Eu ainda não tenho, mas a gente pode usar um outro, né, para gravação. Melhor, acho que né? é mais fácil, né? Perfeito. Então, a gente disponibiliza lá no grupo um outro link. Isso, aí quem não está e quiser entrar hoje, fale com o seu representante, lá no grupo dos representantes tem o link para entrar, né, professor? E aí a gente já, 11 horas começa. Então dá tempo de vocês tomarem um segundo café da manhã. Agora são 10 horas, né? Aí 11 horas a gente começa a nossa reunião. Ô, Vivi, eu vou criar um link aqui já e já deixo aqui também. Calma aí, rapidinho. Porque o Henrique quer participar, né? Ele não é da faculdade. Tá, Bacana. calma aí. Já crio agora. E aí, Henrique, depois você, lá na nossa reunião, eu vou passar o link de convite para você entrar no nosso grupo, você e todos os demais que queiram entrar, não é? Para você saber da nossa programação e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Professora Vivi? Oi, Alexandre. Fala, querido. Eu vi que ontem e hoje a senhora pediu para o pessoal colocar o nome e o semestre que estava estudando. Isso. E eu coloquei, de segunda-feira eu não coloquei, mas eu estava presente. Não, mas eu acho que não tem problema, porque você fez pergunta e tudo mais, né? Na verdade, na segunda-feira eu não fiz pergunta, eu só avisei para a professora, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome, a coordenadora. Professora Elizabeth. Só avisei para ela que ela estava abaixo da câmera, então a senhora vai ouvir minha voz lá pedindo para ela melhorar a câmera dela. Agora,
Eu não fiz pergunta, mas eu estava presente em todos os dias, tá? Não. Bom, mas aí também questão de que é necessário você fazer o relatório, então você tem que estar presente, né? Não adianta fazer exato. o relatório. Não, então, mas eu estou falando só pela questão da presença em aula, porque o relatório é para horas complementares. Eu já completei as horas complementares, então eu não tenho a necessidade de fazer o relatório. Agora, presença em aula, eu quero ter a presença nas 3, porque eu estive aqui às 3. Sim. Obrigado. Não, com certeza. Aí você faz um mini relatório e manda para o professor do dia, tá? Você estava, então fica tranquilo. É só para você garantir que estava aqui. Foi mais para facilitar aqui. Eu vou copiar o link, professor Renato, aí quem já quiser entrar no nosso grupo, a pessoa já entra. Bom dia, tudo bem, professora? Bom dia, Léo. Vai ter mais palestra agora ou não? Não, eu só estou aqui porque tem um pessoal que quer entrar para o nosso grupo de literatura, por isso que a gente ainda está aqui. Tá? O Henrique, olha, pode entrar no nosso grupo, vocês que ainda não fazem parte, tá? Então, fiquem à vontade, estamos aguardando vocês às 11 horas.